Olá, hoje a gente mergulha num assunto que, olha, tá dando o que falar no mundo do trabalho aqui no Brasil, a tal da pejotização. Acho que muita gente já ouviu esse termo, né? Mas será que todo mundo entende o que significa essa prática? Contratar como pessoa jurídica, CNPJ, em vez da carteira assinada, a CLT. Pois é um fenômeno que cresceu bastante, viu? Especialmente depois da reforma trabalhista lá de 2017. E a gente vê isso em tudo quanto é setor, né? TI, saúde, comunicação. Logística também, né? Logística, exatamente. Basicamente é isso. A empresa contrata um profissional via CNPJ, mas muitas vezes para fazer um trabalho que, na real, parece muito com um emprego formal. E aí que o debate pega fogo, né? É flexibilização, modernidade ou é um jeito de precarizar, tirar direitos? É o X da questão. E é isso que a gente vai tentar desvendar hoje aqui na nossa conversa. Vamos usar como base uma análise bem completa. Pejotização, contexto, decisões do STF e análise crítica. A ideia é entender o conceito direitinho, ver qual a ligação disso com as decisões recentes do Supremo sobre terceirização, que é super importante, Fundamental essa conexão. as diferenças cruciais entre ser PJ e ser CLT, olhando lá para o artigo 3º da CLT, e também como a Justiça do Trabalho entra nessa história para identificar possíveis fraudes, né? Pensando no artigo 9º da CLT. Perfeito. Então, pejotização, para resumir, é contratar via CNPJ, muitas vezes para funções que na prática deveriam ser CLT. Certo. E essa ligação com o STF é terceirização. Você mencionou que é fundamental. Como foi isso? Teve aquela decisão de 2018, né, que liberou geral a terceirização. Exato. A decisão na DETRAD 304/24 e no recurso extraordinário 958252 foi um marco. O STF disse que podia terceirizar tudo, qualquer atividade da empresa, seja atividade meio ou atividade fim. E qual o impacto disso na pejotização? Bom, aí que tá. Ao validar a terceirização ampla, o Supremo, mesmo que sem querer diretamente, né, acabou, facilitando o caminho para a pejotização. Se pode terceirizar a atividade principal, por que não contratar direto como PJ para fazer essa atividade? Ah, entendi. Meio que abriu uma brecha, ou pelo menos deu um empurrão para essa modalidade ganhar força. Deu um impulso, com certeza. Normalizou um pouco esses modelos fora da CLT. Mas, olha, a história não parou aí, né? Não mesmo. Teve aquela decisão mais recente do ministro Gilmar Mendes, agora em 2025, né? Tema 1389, que vai ter repercussão geral. E por que essa suspensão? Para dar uma segurança jurídica? Exatamente. Tinha muita decisão diferente saindo dos tribunais, uma insegurança enorme. A ideia é esperar o STF bater o martelo para todo mundo seguir uma linha só. Mas, atenção, isso suspendeu a discussão sobre a validade do modelo PJ em si. Não quer dizer que toda pejotização está liberada, principalmente se tiver carga de fraude, sabe? A palavra final do STF sobre isso ainda está pendente. Faz todo sentido. E para a gente entender essa discussão sobre fraude, é essencial comparar o PJ com a CLT. O que define mesmo o vínculo de emprego pela CLT? O famoso artigo 3º. São aqueles 4 requisitos clássicos e precisam estar todos presentes, né? Pessoalidade. Tem que ser aquela pessoa prestando o serviço. Onerosidade. Tem salário envolvido. Não eventualidade ou habitualidade. O trabalho é contínuo, não é uma coisa esporádica. E o ponto que geralmente pega na pejotização, a subordinação. Ou seja, o empregado segue ordens, cumpre horário, está ali sob a direção da empresa. E o contrato PJ, na teoria, seria o contrário disso tudo. A pessoa teria autonomia, flexibilidade, poderia atender vários clientes, não teria chefe direto no cangote e assumiria os riscos do próprio negócio. Mas na prática? Na prática, a coisa muda, né? A análise que a gente está usando mostra bem isso. CPJ pode até dar um dinheiro líquido maior no começo, talvez mais flexibilidade de horário, talvez. Mas tem outro lado da moeda. E que lado? Perde férias remuneradas, 13º salário, FGTS, seguro-desemprego. Toda aquela rede de proteção da CLT vai embora. E ainda tem que arcar com os custos de ter um CNPJ, imposto, contador. E o risco é todo seu. É uma troca bem pesada. E aí entra a Justiça do Trabalho. Mesmo com um contrato bonitinho de PJ assinado, ela pode intervir. Como fica isso? Pode. E a chave para isso foi a Emenda Constitucional 45, lá de 2004,
Essa emenda foi, assim, muito importante porque ela ampliou a competência da Justiça do Trabalho. Ampliou como? Antes, era mais focada no emprego CLT formal. Depois da SC 45, a Justiça do Trabalho passou a poder julgar todas as relações de trabalho. Isso está lá no artigo 114 da Constituição. Inclui autônomo, representante comercial e, claro, o PJ. Ah, então não importa o nome que está no contrato. A justiça pode olhar como a coisa funciona de verdade. O tal princípio da primazia da realidade. Exatamente isso, primazia da realidade. Se na rotina, no dia a dia, aqueles elementos da CLT, principalmente a subordinação, estão lá, ordens diretas, controle de jornada, exclusividade disfarçada, a Justiça do Trabalho, com essa competência ampliada pela IC 45, pode sim dizer, olha, isso aqui não é PJ, isso é emprego. E aí reconhece o vínculo. Reconhece o vínculo e manda pagar tudo o que seria devido como se CLT fosse. Isso nos leva direto para a questão da fraude, né? O artigo 9º da CLT. Que diz o que exatamente? Ele é bem direto. Qualquer ato feito para tentar enganar, para impedir ou fraudar a aplicação da lei trabalhista é nulo. Não vale nada. E como isso se aplica à pejotização? Se a empresa contrata como PJ só para fugir dos direitos trabalhistas, mas na prática trata o profissional como empregado, com chefe, horário fixo, sem autonomia nenhuma, isso é uma fraude clara ao artigo 9º. O contrato PJ é só uma máscara. A Justiça do Trabalho, então, baseada nesse artigo e na primazia da realidade, anula esse contrato PJ e reconhece o vínculo de emprego com todos os direitos. Entendi. Então, o cenário é complexo mesmo. A pejotização pode ser legítima. Pode. Para quem é autônomo de verdade. Sim. Para quem tem autonomia real, negocia preço, tem seus próprios clientes. Aí tudo bem. Mas vira fraude quando é só um truque para não pagar direito trabalhista. A decisão do STF no tema 1389 vai ser importante para dar mais segurança jurídica, sem dúvida. Vai ajudar a definir as regras do jogo de forma mais clara. Mas o trabalho da Justiça do Trabalho, fortalecido pela EC 45 e usando o artigo 9º da CLT, continua sendo essencial para fiscalizar caso a caso e impedir que a precarização se esconda atrás de um CNPJ, né? Olhar a realidade dos fatos. É essa busca constante, né? Equilibrar a necessidade de modernizar as relações de trabalho com a proteção dos direitos básicos de quem trabalha. Um equilíbrio delicado. Fica aqui, então, uma reflexão para a gente pensar. Onde que a gente traça essa linha entre a flexibilidade que o mercado pede, que às vezes é necessária, e a proteção que o trabalhador precisa e merece? Como inovar sem precarizar? É a pergunta do 1 milhão, né? E para quem quer continuar entendendo melhor essas questões complexas do direito e do trabalho, com análises que vão direto ao ponto, que trazem clareza, olha, a oportunidade está aqui. Se inscreve agora mesmo no canal Legiscat. Lá você garante acesso a conteúdos assim, de qualidade, preparados para quem busca informação relevante de verdade, confiável. Não fica de fora. Vale a pena.